Ela não é sua, ela é minha esposa. O grito de Paulo Santos ecoou pelo terreiro da fazenda enquanto ele apontava a espingarda para o homem à sua frente. Fernando Campos, com os olhos injetados de bebida e raiva, deu um passo ameaçador. Ao seu lado, 2 capangas armados aguardavam ordens. Rosa estava atrás de Paulo, tremendo, uma mão sobre o ventre ainda discreto, onde crescia a vida que ninguém ali sabia existir. Você vai ver o que acontece quando alguém tenta roubar o que é meu, Fernando rosnou, cuspindo no chão. Mas antes que qualquer gatilho fosse puxado, antes que o sangue manchasse aquele chão de terra batida, é preciso voltar ao começo. Porque essa história não começou com gritos e armas. Começou com silêncio, vergonha e uma moça de 22 anos sendo entregue como se fosse menos que gente. Rosa Campos nunca teve voz na própria casa. Filha do meio entre 5 irmãos, ela cresceu ouvindo que era boca inútil, peso morto, despesa sem retorno. A mãe morrera no parto do caçula, e o pai, amargurado pela perda, nunca mais olhou para Rosa sem ver a culpa refletida. Se sua mãe tivesse parado de parir, ainda estaria viva. Ele dizia, sempre bêbado, sempre cruel. Fernando, o irmão mais velho, herdou a raiva do pai e a multiplicou. Jogador compulsivo, bebia o que ganhava e apostava o que não tinha. As dívidas cresciam como erva daninha e com elas a violência dentro daquela casa pequena demais para tanto ódio. Foi numa noite fria, depois de perder tudo numa mesa de cartas, que Fernando chegou em casa com uma proposta que fez o sangue de Rosa gelar. Você vai casar, ele disse sem olhar para ela. Amanhã mesmo, está tudo acertado. Rosa, que costurava a luz fraca de uma vela, ergueu os olhos confusa. Casar? Com quem? Com Paulo Santos, o fazendeiro das montanhas? Ele aceitou quitar minha dívida em troca de uma esposa. Você. As palavras caíram como pedras. Rosa sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Eu não conheço esse homem. Você não pode fazer isso. Fernando virou-se e ela viu nos olhos dele a mesma frieza que via no olhar do pai. Eu posso e vou. Você não serve para nada aqui mesmo. Pelo menos assim vai ter utilidade. Amanhã de manhã você sobe naquela carroça e vai embora. Não quero ouvir choramingo. Rosa tentou argumentar, implorou aos outros irmãos, mas todos desviaram o olhar. Ninguém teve coragem de enfrentar Fernando. Naquela casa, as palavras dele eram lei, e Rosa era apenas mais um problema a ser resolvido. Na manhã seguinte, sob um céu cinzento que parecia compartilhar sua tristeza, Rosa foi colocada numa carroça velha, puxada por um cavalo magro. Fernando nem se despediu. Apenas entregou um papel amassado ao condutor e voltou para dentro de casa. O caminho até a fazenda de Paulo Santos durou 3 horas que pareceram 3 dias. Rosa ia com um saco de pano contendo 2 mudas de roupa, um pente quebrado e a aliança simples que havia sido da mãe. Era tudo que possuía no mundo. As montanhas se erguiam ao redor, cobertas de neblina. A estrada de terra era estreita e cheia de buracos. Rosa ia em silêncio, apertando o saco contra o peito, tentando não pensar no que a esperava. Será que ele seria violento? Será que a trataria como escrava? Será que sobreviveria ao primeiro inverno naquele lugar esquecido por Deus? Quando finalmente chegaram, o sol já começava a descer. A fazenda era pequena, cercada por uma cerca de madeira gasta pelo tempo. Havia um celeiro, um galinheiro, alguns porcos no chiqueiro e uma horta que parecia bem cuidada. A casa em si era simples. Paredes de madeira, telhado de telhas vermelhas, uma varanda estreita com 2 cadeiras de balanço. Um homem saiu da casa ao ouvir o barulho da carroça. Era alto, de ombros largos e pele queimada de sol. Usava calças remendadas, camisa de mangas enroladas e um chapéu de palha desbotado. O rosto estava parcialmente escondido pela sombra do chapéu, mas Rosa conseguiu ver que ele era mais velho que ela, talvez uns 30 e poucos anos,
e que seus olhos eram do tipo que já tinham visto muita dor. O condutor desceu, entregou o papel a Paulo e partiu sem dizer palavra. Rosa ficou ali, de pé no meio do terreiro, segurando seu saco de pertences, sem saber o que fazer. Paulo leu o papel rapidamente, depois olhou para ela. Seus olhos eram castanhos, cansados, mas não cruéis. Ele guardou o papel no bolso e disse, com voz baixa e rouca de quem não falava muito, "Você deve estar com fome. Entre. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte dessa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir. Escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença." Rosa hesitou. Mas o que mais poderia fazer? Seguiu-o até a casa. Por dentro, era limpa e organizada, mas fria. Não tinha o cheiro de lar, apenas de lugar onde alguém sobrevivia. Havia uma mesa pequena, 2 cadeiras, um fogão a lenha, prateleiras com mantimentos e, nos fundos, 2 portas que deviam levar aos quartos. Paulo apontou para uma das cadeiras. "Sente, vou esquentar a sopa." Ela sentou, ainda agarrada ao saco, ainda sem entender. Ele não gritou, não exigiu nada. Apenas esquentou a sopa em silêncio, serviu 2 pratos e sentou-se à frente dela. "Coma", disse. Rosa comeu devagar, mais por obrigação que por fome. A sopa estava boa, tinha batata, cenoura e pedaços de carne. Muito melhor que qualquer coisa que comia na casa de Fernando. Quando terminaram, Paulo recolheu os pratos, lavou-os na bacia e então voltou-se para ela. "Aquele quarto ali é seu", disse, apontando para uma das portas. "Eu durmo naquele outro. Tem lençóis limpos, cobertor e uma lâmpada. Você pode trancar a porta por dentro se quiser." Rosa piscou confusa. Paulo continuou, vendo a expressão de surpresa no rosto dela. "Eu sei que você foi trazida para cá contra sua vontade. Seu irmão me ofereceu esse acordo para quitar a dívida dele. Eu aceitei porque essa casa está vazia faz tempo demais. Mas eu não vou obrigar você a nada. Se quiser ir embora depois, eu não vou impedir." Rosa ficou sem palavras. Em toda a sua vida, ninguém nunca lhe dera escolha sobre nada. "Pode descansar", Paulo disse, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos escuros já grisalhos nas têmporas. "Amanhã cedo eu acordo para cuidar dos animais. Se você quiser ajudar, pode. Se não quiser, também tudo bem." Ele foi para o quarto dele e fechou a porta, deixando Rosa sozinha na cozinha, tentando entender o que acabara de acontecer. Ela entrou no quarto que seria seu. Era pequeno, mas limpo. Havia uma cama de solteiro com lençóis brancos, um baú de madeira aos pés da cama, uma mesinha com um lampião e uma janela pequena que dava para o pasto. Rosa trancou a porta, deitou-se vestida mesmo e ficou olhando para o teto de madeira, esperando o sono que custou a chegar. Os primeiros dias foram estranhos. Paulo acordava antes do sol, preparava café, deixava na mesa e ia trabalhar. Rosa acordava com o cheiro de café fresco e o encontrava já no pasto ou no celeiro. Ela começou a ajudar por iniciativa própria, primeiro cuidando das galinhas, depois limpando a casa, cozinhando. Paulo nunca mandou, nunca exigiu. Apenas agradecia com um aceno de cabeça quando voltava e encontrava a comida pronta ou a roupa lavada estendida no varal. Ele era homem de poucas palavras. Às vezes passavam o dia inteiro sem conversar além de bom dia e boa noite. Mas Rosa percebia pequenos gestos. Quando ela carregava lenha pesada demais, no dia seguinte encontrava a pilha já cortada em pedaços menores. Quando reclamou do frio à noite, apareceu um cobertor extra em sua cama. Quando machucou o dedo cortando cebola, ele trouxe uma pomada e enfaixou sem dizer palavra. Foi numa tarde, 3 semanas depois de sua chegada, que Rosa descobriu o passado de Paulo. Ela estava varrendo o celeiro quando encontrou, escondida atrás de uns sacos de ração, uma caixa de madeira.
Dentro havia roupinhas de bebê, já amareladas pelo tempo, e um vestido de mulher bordado à mão. Eram da minha família, disse a voz de Paulo atrás dela. Rosa se virou, assustada, a roupinha ainda nas mãos. Me desculpe, eu não queria mexer. Tudo bem. Paulo entrou no celeiro, pegou a caixinha e sentou-se num banco de madeira. Minha esposa, Clara, e nosso filho João. Ele tinha 2 anos. Rosa sentou-se ao lado dele, em silêncio. Foi há 5 anos, Paulo continuou, a voz embargada. Teve uma epidemia que passou pela região. Febre alta, tosse, levou metade do vilarejo. Eu tentei salvar os 2, busquei o médico, fiz chás, promessas, mas não adiantou. Perdi os 2 na mesma semana. Sinto muito, Rosa sussurrou. Paulo olhou para a roupinha nas mãos dela. Depois disso, não vi mais sentido em nada, só trabalhava para não pensar. A casa ficou um túmulo. Eu ficava conversando com os animais porque não aguentava o silêncio. Ele guardou a caixinha de volta e olhou para Rosa. Quando seu irmão apareceu com a proposta, eu pensei que talvez fosse um sinal, que essa casa precisava voltar a ter vida. Por isso aceitei. Rosa sentiu algo apertar no peito. Você sentiu falta de ter alguém? Senti falta de não estar tão sozinho, Paulo corrigiu. É diferente. Mas Rosa via nos olhos dele que era mais que isso. Havia solidão ali, mas também uma bondade que se recusava a morrer. Naquela noite, pela primeira vez, eles jantaram conversando. Paulo contou sobre a fazenda, sobre como criava porcos e galinhas para vender no vilarejo, sobre as estações e o trabalho duro. Rosa contou sobre sua infância, sobre a mãe que perdera cedo, sobre os irmãos que nunca a defenderam. Você não merecia ser tratada daquele jeito, Paulo disse, olhando-a com uma intensidade que ela não estava acostumada. Minha família sempre disse que eu não tinha valor. Rosa respondeu, baixando os olhos. Então, sua família estava errada. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que Rosa nunca tinha sentido antes. Pela primeira vez na vida, alguém via valor nela. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Rosa e Paulo desenvolveram uma rotina confortável. Ela cuidava da casa, da horta e das galinhas. Ele trabalhava no campo, consertava cercas, cuidava dos porcos. Às tardes, às vezes trabalhavam juntos no pasto. E Rosa aprendia a ordenhar a vaca, a alimentar os animais, a reconhecer quando chovia pelo cheiro do vento. E Paulo mudava também. Sorria mais, falava mais. A casa deixou de ser um túmulo e começou a cheirar a comida caseira, a sabão de roupa limpa, a vida. Foi numa tarde de domingo, 3 meses depois da chegada de Rosa, que tudo mudou. Paulo estava sentado no alpendre, olhando o pôr do sol tingir as montanhas de dourado. Rosa trouxe café para os 2 e sentou-se ao lado dele. Rosa, ele começou, a voz hesitante. Eu sei que você veio para cá contra sua vontade. Sei que não escolheu essa vida nem esse casamento. Ela o encarou, o coração acelerado. Mas se você quiser, se você aceitar ficar de verdade... Paulo respirou fundo. Eu gostaria de casar com você de coração, não só no papel, como marido e mulher de verdade. Mas só se você quiser. Eu não vou forçar nada. Rosa sentiu lágrimas encherem seus olhos. Pela primeira vez na vida, alguém estava lhe pedindo, não ordenando. Alguém estava lhe dando escolha. Alguém a via como gente. Eu quero, ela sussurrou. Eu aceito. Paulo pegou a mão dela, áspera de trabalho como a dele, e a apertou com cuidado, como quem segura algo precioso. Contudo, a paz que eles estavam construindo tinha os dias contados, e nenhum dos 2 imaginava a tempestade que se aproximava. O casamento aconteceu numa terça-feira, na pequena capela do vilarejo. Padre Geraldo, um homem idoso de olhos bondosos, conduziu a cerimônia com simplicidade. Rosa usou um vestido branco simples, que havia sido da falecida Clara.
ajustado por ela mesma durante noites à luz de lampião. Paulo vestia sua melhor calça e camisa, os cabelos domados com água. Havia apenas 3 testemunhas. Dona Benedita, a vizinha mais próxima que morava a 2 quilômetros dali, seu marido, seu Joaquim, e a jovem Lúcia, filha do dono do armazém. Quando o padre Geraldo os declarou marido e mulher e Paulo a beijou, foi um beijo suave, respeitoso, mas carregado de promessa. Rosa sentiu que aquele era o primeiro dia da vida que ela mesma havia escolhido. A pequena celebração depois da cerimônia foi na casa de Dona Benedita. Ela havia preparado um bolo simples e café fresco. Todos conversaram, riram, e pela primeira vez, Rosa se sentiu parte de algo, de uma comunidade, de uma família que ela mesma estava construindo. "Cuida bem dela, Paulo", disse Dona Benedita, com a mão no ombro dele. "Ela é uma moça de fibra, vi nos olhos dela." "Não vou cuidar", Paulo prometeu, e Rosa soube que ele falava sério. Voltaram para a fazenda no final da tarde. A casa parecia diferente agora, mais acolhedora, mais viva. Paulo acendeu fogo no fogão a lenha e Rosa preparou um jantar especial com frango que Dona Benedita havia dado de presente. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Paulo não foi para o quarto dele. Rosa não trancou a porta do dela. E pela primeira vez desde que se conheceram, dividiram não apenas uma casa, mas uma vida de verdade. Os dias seguintes foram de uma felicidade tranquila que Rosa nunca imaginou possível. Paulo acordava cedo, mas antes de sair, beijava sua testa. Rosa preparava o café e eles tomavam juntos, conversando sobre os planos do dia. À noite, sentavam no alpendre vendo as estrelas, e Paulo contava histórias de quando era criança, de quando aprendeu a plantar com o pai, das travessuras que fazia. Rosa também se abriu. Contou sobre a mãe que morreu, sobre como cuidava dos irmãos menores quando era apenas uma criança ela mesma, sobre os sonhos que tinha e que foram apagados pelos anos de humilhação. "Você ainda pode ter seus sonhos", Paulo dizia. "Aqui, ninguém vai te impedir." E ela acreditava. Foram 2 meses de paz. 2 meses em que Rosa floresceu como uma planta que finalmente recebe sol depois de anos na sombra. Ela engordou um pouco, as bochechas ficaram rosadas, os olhos brilharam. Paulo também mudou. A tristeza que carregava no olhar deu lugar a algo mais leve, mais esperançoso. Foi numa manhã, enquanto preparava o café, que Rosa sentiu uma náusea súbita, forte. Correu para fora e vomitou atrás da casa. Paulo apareceu preocupado. "Você está doente?" Rosa limpou a boca confusa. "Não sei. Me senti mal de repente." Aconteceu de novo no dia seguinte, e no outro. Rosa começou a desconfiar, mas tinha medo de acreditar. Sua família sempre disse que ela era estéril, que nunca seria mãe, que era defeituosa. Foi Dona Benedita, em uma visita para tomar café, quem confirmou. "Menina, você está grávida", ela disse com um sorriso enorme. "Conheço esses sinais. Tive 6 filhos." Rosa sentiu o mundo girar. "Mas minha família sempre disse..." "Sua família mentiu, querida. Ou estava errada. Você vai ser mãe." Quando Paulo voltou do campo naquela tarde, encontrou Rosa sentada no alpendre, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "O que houve?" ele perguntou alarmado, ajoelhando-se na frente dela. Rosa pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga. "Paulo, vamos ter um filho." O rosto dele ficou branco, depois vermelho. Os olhos se encheram de lágrimas. Ele a puxou para um abraço apertado e chorou. Chorou como não chorava, desde que perdera sua primeira família. Eu achei que nunca mais teria essa chance." Ele soluçou. "Eu também", Rosa sussurrou. "Sempre me disseram que eu era defeituosa, que nunca seria mãe." Paulo afastou-se e segurou o rosto dela entre as mãos. "Você não é defeituosa. Você é perfeita.
e vai ser a melhor mãe que essa criança poderia ter. Aquela noite, deitados na cama, Paulo manteve a mão na barriga de Rosa, maravilhado. Vou construir um berço, ele disse, e vou reformar o quartinho. Vai ficar lindo. Rosa sorria, sentindo pela primeira vez que tinha um futuro escolhido, desejado, amado. Mas a felicidade dura pouco quando o passado não quer soltar. Era uma tarde nublada, 3 semanas depois da descoberta da gravidez. Rosa estava estendendo roupa no varal, quando ouviu o barulho de cavalos. Virou-se e sentiu o sangue gelar. Fernando. Ele vinha acompanhado de 2 homens que Rosa não conhecia. Tipos rudes, com armas na cintura, olhares perigosos. Fernando desceu do cavalo cambaleando levemente, os olhos injetados de bebida. Olha só quem eu encontro, ele disse com um sorriso torto. Minha queridinha irmãzinha, brincando de casinha. Rosa deu um passo para trás. O que você quer aqui, Fernando? O que eu quero? Ele riu, mas era uma risada sem alegria. Eu quero o que é meu. Você acha que um casamento de mentira te liberta da dívida? Eu ainda tenho direitos sobre você. Você não tem direito nenhum, Rosa disse, tentando manter a voz firme. Eu sou esposa do Paulo agora. Esposa? Fernando cuspiu no chão. Você é mercadoria, Rosa. Sempre foi. E eu vim buscar o que me pertence. Tenho outro comprador. Alguém que vai pagar mais que esse fazendeiro miserável. Foi quando Paulo saiu da casa. Ele trazia a espingarda na mão, o rosto duro como pedra. Saia da minha terra, ele disse, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Fernando riu. Ou o quê? Você vai me matar na frente de testemunhas? Os 2 capangas colocaram as mãos nas armas. Paulo não se moveu. Não vou te matar, Paulo disse. Mas se você não sair agora, vai sair machucado. A tensão no ar era como um fio de navalha. Rosa mal conseguia respirar. O bebê que crescia em sua barriga parecia sentir o perigo, e ela colocou a mão protetora sobre o ventre. Fernando deu um passo em direção a Rosa. Vamos, irmãzinha, não dificulte as coisas. Paulo ergueu a espingarda. Mais um passo e eu atiro. Fernando parou, mas o sorriso não saiu do rosto. Você não tem coragem. Experimente e descubra. O silêncio se estendeu. Os capangas olhavam nervosos de Fernando para Paulo. Um deles sussurrou. Chefe, ele está falando sério. Fernando cerrou os punhos. Isso não acaba aqui, Thorne. Essa mulher me deve. A dívida não foi paga completa. E eu vou voltar com mais gente. Você vai ver. Ele montou no cavalo e, com um último olhar de ódio para Rosa, partiu com seus homens, deixando uma nuvem de poeira e terror. Rosa correu para os braços de Paulo, tremendo. Ele vai voltar, ela sussurrou. Paulo a abraçou forte. Eu sei, mas dessa vez eu vou estar preparado. Porém, o que nenhum dos 2 sabia era que a batalha que se aproximava seria muito pior do que imaginavam, e que o preço da liberdade seria cobrado em sangue. Está gostando dessa história? Então me conta aqui nos comentários. Você faria o que Paulo fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Os dias seguintes foram de vigilância constante. Paulo mantinha a espingarda sempre por perto. À noite, dormia pouco, acordando ao menor ruído. Rosa via a preocupação nos olhos dele, a tensão que não existia antes. Ela também tinha medo, mas tentava esconder. Continuava com suas tarefas diárias, cuidando da casa, da horta, dos animais. Mas agora olhava por cima do ombro a cada momento, o coração sobressaltando ao menor barulho estranho. Uma semana depois da visita de Fernando, Dona Benedita apareceu na fazenda com notícias. Seu rosto estava preocupado. Paulo, Rosa, ela disse, sentando-se à mesa pesadamente. Ouvi coisas no vilarejo. Fernando está falando pelos botequins que vai trazer mais homens, que vai buscar Rosa à força. Está dizendo que você roubou propriedade dele. Paulo cerrou os punhos. Rosa não é propriedade de ninguém.
Eu sei disso, filho. Todos nós sabemos. Mas Fernando está desesperado. As dívidas dele cresceram. E quando um homem está desesperado, não há limite para o que ele pode fazer. Rosa sentiu um calafrio. O que eu faço? Dona Benedita pegou sua mão. Você fica aqui com seu marido, protegendo seu filho. Seu Joaquim já conversou com alguns homens do vilarejo. Se precisar, eles virão ajudar Paulo. Aquelas palavras trouxeram um pouco de conforto, mas Rosa sabia que a tempestade ainda estava por vir. Foi Paulo quem tomou a decisão. Vou até o vilarejo falar com o delegado. Preciso registrar as ameaças do Fernando, ter as coisas documentadas. Eu vou com você, Rosa disse. Não, é perigoso. Fica aqui com Dona Benedita. Rosa ia protestar, mas viu a determinação nos olhos dele. Volta logo. Paulo a beijou, demorou mais que o normal, como se quisesse guardar aquele momento. Volto antes do anoitecer. Ele partiu montado no cavalo baio, a espingarda amarrada às costas. Rosa ficou na varanda vendo-o desaparecer pela estrada, o coração apertado de um pressentimento ruim. Dona Benedita ficou com ela, as duas trabalhando na horta, conversando para passar o tempo. Mas Rosa não conseguia se concentrar. Os olhos sempre voltavam para a estrada, esperando ver Paulo voltar. O sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e vermelho. Paulo ainda não voltava. Rosa sentia a ansiedade crescer. Ele deve ter se demorado falando com o delegado. Dona Benedita tentou tranquilizá-la. Sabe como são essas coisas de justiça, sempre demoram. Mas quando o céu ficou roxo e as primeiras estrelas apareceram, a preocupação já era real. Paulo sempre voltava antes do escuro. Foi então que ouviram o barulho de cavalos, vários, vindo pela estrada. Rosa correu para a varanda e viu. Não era Paulo. Era um grupo de 5 cavaleiros, e na frente vinha Fernando. Dona Benedita, entra para dentro! Rosa gritou. As duas correram para a casa. Rosa trancou a porta, pegou a espingarda reserva que Paulo guardava e posicionou-se na janela. Fernando desceu do cavalo, cambaleante de bebida. Rosa, sai daí! Acabou a brincadeira! Vai embora, Fernando! Ela gritou de dentro. A justiça já sabe de tudo. O Paulo foi registrar queixa. Fernando riu. Você acha que eu me importo com o delegado daquele vilarejo Mixuruca? Eu tenho homens armados aqui. Ou você sai por bem, ou a gente entra à força. Rosa tremia, mas manteve a arma apontada. Não vou sair. Essa é minha casa. Meu marido vai voltar. Seu marido deve estar morto numa vala. Fernando cuspiu. Mandei uns amigos darem um recado para ele no caminho. O coração de Rosa parou. O que você fez? O que eu tinha que fazer? Agora sai daí antes que eu mande meus homens botarem fogo nessa casa. Dona Benedita estava rezando num canto, as mãos trêmulas. Rosa olhou para a mulher mais velha, depois para sua própria barriga, onde crescia o filho. Não podia deixar queimarem a casa. Não podia arriscar a vida do bebê e de Dona Benedita. Tá bem, ela disse a voz embargada. Eu saio, mas deixa a Dona Benedita ir embora em paz. Trato feito, Fernando concordou. Rosa abriu a porta. Dona Benedita tentou segurá-la. Não vai, menina. Espera o Paulo. Não posso arriscar sua vida. Rosa sussurrou. Vai para casa. Conta para o seu Joaquim o que aconteceu. Ela saiu. A espingarda ainda na mão, mas apontada para baixo. Fernando sorriu vitorioso. Larga essa arma. Rosa a jogou no chão. Fernando fez um sinal e 2 homens a agarraram, um de cada braço. Ela tentou se soltar, mas eram fortes demais. Leva ela para o cavalo, Fernando ordenou. Foi quando ouviram o grito. Solta ela! Todos viraram. Paulo vinha pela estrada a galope, o rosto ensanguentado, a roupa rasgada, mas vivo, muito vivo e muito furioso. Ele desceu do cavalo antes mesmo do animal parar completamente, a espingarda já em punho. Ela não é sua, ela é minha esposa, ele rugiu. E foi assim que voltamos ao começo dessa história. Com Paulo apontando a arma, Fernando embriagado de ódio e Rosa presa entre 2 homens, grávida e apavorada.
Se você está acompanhando essa história até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem refletir. O que aconteceu nos segundos seguintes mudou tudo. Um dos homens que segurava Rosa puxou uma faca e a colocou no pescoço dela. Larga a arma ou eu corto a garganta dela. Paulo congelou. Seus olhos foram de Rosa, pálida e tremendo, para o homem com a faca, depois para Fernando. Você não tem coragem, Paulo disse, mas sua voz tremia. Não tenho? O homem pressionou a lâmina e um filete de sangue escorreu pelo pescoço de Rosa. Não! Paulo largou a espingarda. Não machuca ela, por favor! Fernando caminhou até ele e deu um soco no estômago. Paulo dobrou-se de dor. Outro soco, dessa vez no rosto. Paulo caiu de joelhos. Você acha que pode me desafiar? Fernando chutou suas costelas. Acha que pode ficar com o que é meu? Rosa gritava, chorando. Para! Você vai matar ele! Fernando, para! Fernando ia chutar de novo quando uma voz ecoou. Polícia, larguem as armas! O delegado Martins vinha pela estrada com 4 homens armados. Atrás dele, seu Joaquim e mais 3 vizinhos do vilarejo. Fernando olhou ao redor, viu que estava em desvantagem numérica. Isso não acaba aqui, ele rosnou. Acaba sim, disse o delegado, descendo do cavalo. Fernando Campos, você está preso por ameaça, invasão de propriedade, agressão e tentativa de sequestro. Os policiais algemaram Fernando e seus comparsas. O homem que segurava Rosa a soltou e ela correu para Paulo, que ainda estava no chão. Paulo! Paulo, você está bem? Ele tossiu, cuspiu sangue, mas sorriu. Estou vivo. E você? Estou bem. O bebê está bem. Dona Benedita chegou correndo com água e panos. Seu Joaquim ajudou Paulo a sentar-se. O delegado veio até eles. Seu Joaquim me avisou a tempo. Vim o mais rápido que pude. Paulo apertou a mão do delegado. Obrigado. Fernando foi levado, gritando ameaças, prometendo vingança. Mas eram palavras vazias agora. Ele estava derrotado. Entretanto, a noite ainda guardava mais um desafio. E a verdadeira provação de Rosa e Paulo estava apenas começando. Paulo foi levado para dentro de casa com a ajuda de seu Joaquim e do delegado Martins. Rosa apressou-se em buscar água limpa, panos e a pouca medicina que tinham. Dona Benedita acendeu todas as lamparinas da casa para que pudessem ver melhor os ferimentos. Quando tiraram a camisa de Paulo, Rosa sufocou um grito. Havia hematomas enormes no peito e nas costas, um corte profundo no braço esquerdo, e seu rosto estava tão inchado que mal conseguia abrir um dos olhos. Os capangas do Fernando me pegaram na estrada de volta, Paulo explicou com dificuldade, cada palavra causando dor. Eram 4, me tiraram do cavalo, bateram, me roubaram. Acharam que me mataram e me deixaram lá, mas eu consegui chegar até o cavalo e voltar. Você precisa de um médico, Rosa disse, lavando o sangue do corte no braço dele. O médico mais próximo é no vilarejo, disse o delegado. Posso mandar alguém buscar? Eu vou cuidar dele aqui, Rosa decidiu, a voz firme apesar do medo. Não posso deixá-lo fazer outra viagem hoje. Dona Benedita a apoiou. Eu fico também. A gente cuida dele juntas. O delegado e seu Joaquim ficaram na fazenda até ter certeza de que não havia mais perigo. Antes de ir, o delegado garantiu. Fernando vai ficar preso um bom tempo. As acusações são graves. E se ele tentar algo de novo, vou pessoalmente garantir que não saia impune. Quando finalmente ficaram sozinhos, Rosa e Dona Benedita cuidaram de Paulo a noite toda, limparam os ferimentos, fizeram compressas, deram-lhe chá para a dor. Paulo tinha febre, delirava às vezes, chamava por Clara e pelo filho que perdera, depois por Rosa. Rosa não saiu do lado dele 1 minuto. Segurou sua mão, passou o pano frio na testa, rezou baixinho. Dona Benedita cochilava numa cadeira, mas Rosa mantinha-se acordada, vigiando cada respiração dele. Foi só quando o sol nasceu
que a febre baixou. Paulo abriu os olhos. Os dois agora, embora um ainda estivesse roxo e inchado. Rosa, ele sussurrou. Estou aqui, ela disse, segurando seu rosto com cuidado. Você vai ficar bem. O bebê está bem. Nós dois estamos bem, graças a você. Paulo tentou sorrir, mas gemeu de dor. Não vou deixar ninguém te machucar. Nunca. Eu sei. Rosa beijou sua testa. Agora descansa. Precisa se recuperar. Os dias seguintes foram de cuidados intensos. Paulo melhorava lentamente, mas melhorava. As feridas começaram a cicatrizar, os hematomas a amarelar, a força a voltar aos poucos. Rosa não o deixava fazer nada. Assumia todas as tarefas da fazenda com a ajuda de seu Joaquim, que vinha todos os dias ajudar no trabalho pesado. Você tem uma esposa de ouro, seu Joaquim dizia a Paulo. Essa menina é forte. E Paulo concordava, observando Rosa trabalhar na horta, alimentar os animais, cuidar da casa e dele, tudo ao mesmo tempo, sempre com uma palavra gentil, sempre com um sorriso, apesar do cansaço. 2 semanas depois do incidente, Paulo já conseguia andar sem ajuda. Foi quando receberam a visita do delegado Martins novamente. Vim trazer notícias, ele disse, tirando o chapéu. Fernando Campos foi condenado a 3 anos de prisão. E tem mais. Os credores dele decidiram perdoar as dívidas. Disseram que não querem mais negócio com ele. Então, oficialmente, Rosa, você está completamente livre. Não há mais dívida nenhuma. Rosa sentiu as pernas fraquejarem. Paulo assegurou. É verdade? Ela perguntou, a voz trêmula. É verdade. Eu trouxe os papéis aqui. Está tudo quitado, documentado. Você é uma mulher livre, casada legalmente com Paulo Santos. Ninguém pode reclamar mais nada sobre você. Rosa começou a chorar. E eram lágrimas de alívio, de libertação, de alegria. Paulo a abraçou, ele também emocionado. Obrigado, delegado, ele disse. Muito obrigado. Depois que o delegado foi embora, Rosa e Paulo sentaram no alpendre de mãos dadas, vendo o sol se pôr sobre as montanhas. Acabou, Rosa sussurrou. Realmente acabou. Acabou, Paulo confirmou. Agora a gente pode viver em paz, criar nosso filho, ser feliz. Rosa olhou para ele. Você me salvou, Paulo. Me salvou de uma vida de miséria. Não, ele corrigiu acariciando o rosto dela. A gente se salvou um ao outro. Eu estava morto por dentro quando você chegou. Você me trouxe de volta à vida. Eles se beijaram. Um beijo longo e doce, cheio de promessa e amor. Os meses seguintes foram de uma felicidade tranquila. A barriga de Rosa crescia e com ela a expectativa. Paulo reformou o quartinho que seria do bebê, pintou as paredes de amarelo claro, fez um berço de madeira com as próprias mãos, entalhando flores e pássaros. Rosa costurava roupinhas à noite, fazia cobertores pequeninos, preparava fraldas. Dona Benedita trazia conselhos, ensinava receitas de papinha, falava sobre os cuidados com recém-nascidos. O vilarejo inteiro acompanhava a gravidez. Sempre alguém aparecia com um presente, um brinquedo de madeira, uma manta, um pacote de chá bom para gestantes. Rosa e Paulo tinham se tornado queridos na comunidade, um exemplo de amor verdadeiro que superou adversidades. Foi numa manhã de primavera, quando as flores cobriam os campos e o cheiro doce enchia o ar, que Rosa sentiu as primeiras dores. Paulo! Ela chamou segurando a barriga. Acho que está na hora. Paulo ficou branco. Agora? Mas o que eu faço? Busca a Dona Benedita. Rápido! Paulo correu como nunca tinha corrido. Voltou meia hora depois com Dona Benedita e com Dona Maria, a parteira do vilarejo, uma senhora de cabelos brancos e mãos experientes. Calma, menina, Dona Maria disse ao examinar Rosa. Ainda vai demorar algumas horas, primeira vez sempre é mais demorado, mas está tudo correndo bem. As horas se arrastaram.
Paulo andava de um lado para o outro na cozinha, incapaz de ficar parado. De dentro do quarto vinham os gemidos de Rosa, e cada um deles atravessava o coração dele como uma faca. Seu Joaquim veio fazer companhia, tentando distrair Paulo. Eu passei por isso 6 vezes. A gente sempre acha que vai morrer de preocupação, mas no final dá tudo certo. Mas Paulo não conseguia se acalmar. Não enquanto Rosa sofresse. Foi já de noite, com a lua cheia iluminando o céu, que finalmente aconteceu. Um choro agudo, forte, vigoroso. A porta do quarto se abriu e Dona Maria apareceu com um sorriso enorme. É uma menina, saudável e perfeita. Paulo entrou correndo. Rosa estava deitada, pálida e suada, mas sorrindo. E nos braços dela, embrulhada numa manta branca, uma criaturinha vermelha e pequenina, de olhos fechados, punhos cerrados, chorando com toda a força dos pulmões. Nossa filha, Rosa sussurrou. Paulo se ajoelhou ao lado da cama, tocando o rostinho da bebê com o dedo, maravilhado. Ela é perfeita. Como vamos chamar? Rosa perguntou. Paulo pensou, lembrando-se de tudo que haviam passado, da escuridão de onde vieram e da luz que encontraram juntos. Esperança, vamos chamar de Esperança. Rosa sorriu, lágrimas escorrendo. Esperança Santos, é perfeito. E enquanto eles ficavam ali, os 3 juntos pela primeira vez como família completa, Rosa pensou em tudo o que havia vivido. A humilhação, a dor, a sensação de não ter valor. E então olhou para o homem ao seu lado, para a filha nos braços, para a casa que agora era um lar de verdade. Ela tinha sido prometida a um estranho, mas ele a tratara como um tesouro. E juntos haviam construído algo que ninguém poderia destruir. Uma família baseada no respeito, no cuidado e no amor verdadeiro. Mas a vida, como sempre, ainda tinha mais algumas lições para ensinar. E o tempo mostraria que as maiores vitórias não são as que conquistamos sozinhos, mas as que construímos lado a lado com quem amamos. Os primeiros meses com Esperança foram uma mistura de alegria exaustiva e amor transbordante. A bebê tinha o temperamento forte do pai e a determinação da mãe. Chorava quando tinha fome, chorava quando estava molhada, chorava quando queria colo. Mas quando sorria, iluminava a casa inteira. Paulo se revelou um pai dedicado. Acordava de madrugada para ajudar Rosa. Ninava a filha no colo cantando baixinho, canções desafinadas que faziam Rosa rir. Ele havia feito um berço de balanço e passava horas empurrando-o suavemente enquanto Esperança dormia. Rosa via no olhar dele o fantasma do filho que perdera, mas agora misturado com a alegria do filho que ganhara. Paulo estava curando, e Esperança era o remédio que ele nem sabia que precisava. A fazenda continuava funcionando, mas agora com uma rotina adaptada ao bebê. Rosa trabalhava com Esperança amarrada nas costas num pano como Dona Benedita havia ensinado. Assim conseguia cuidar da horta, das galinhas, da casa, sempre com a filha pertinho. Paulo ampliou o galinheiro, comprou mais porcos, plantou mais no campo. A fazenda prosperava. Os produtos deles eram conhecidos no vilarejo pela qualidade e sempre tinha gente querendo comprar. Foi num sábado, quando Esperança tinha 4 meses, que Paulo voltou do vilarejo com notícias. Rosa, você precisa ouvir isso, ele disse animado, colocando as compras na mesa. O quê? Fernando fugiu da prisão. Rosa sentiu o sangue gelar. Fugiu? Como? Ninguém sabe direito. O delegado disse que foi durante a noite. Quando amanheceu, a cela estava vazia. Paulo viu o medo nos olhos dela e segurou suas mãos. Mas escuta o resto. Ele foi visto pegando uma carroça com destino à capital. Dizem que está indo embora da região, que tem medo de ser pego de novo. E se ele voltar? Não vai voltar. O delegado botou um mandado de prisão estadual. Se ele aparecer em qualquer cidade próxima, vai ser preso na hora. Ele seria louco de voltar aqui.
Rosa queria acreditar, mas o medo era difícil de soltar. E se não vai acontecer nada? Paulo a interrompeu, puxando-a para um abraço. Eu protejo vocês, sempre. As semanas passaram sem sinal de Fernando. Rosa aos poucos começou a relaxar, a acreditar que talvez, finalmente, o pesadelo tivesse terminado de verdade. Esperança crescia rápido. Com 6 meses, já sentava sozinha, balbuciava sons, ria quando o pai fazia caretas. A casa estava sempre cheia de vida, de barulho bom, de amor. Foi Dona Benedita quem trouxe a notícia que mudaria tudo de novo. Rosa, Paulo... Ela chegou ofegante numa tarde. Soube por um conhecido que trabalha na capital. Fernando Campos morreu. Silêncio. Como? Rosa perguntou, a voz fraca. Briga de bar, estava bêbado, discutiu com uns homens, levou uma facada, morreu no caminho para o hospital. Rosa sentou-se devagar. Paulo ficou imóvel. Tem certeza? Ele perguntou. Absoluta. Meu conhecido viu o corpo, assistiu ao enterro. Fernando Campos está morto e enterrado. Rosa não sabia o que sentir. Não era alegria pela morte do irmão, mas era alívio, profundo e libertador. O medo constante que carregava finalmente podia ir embora. Naquela noite, com Esperança dormindo no berço, Rosa e Paulo se sentaram no alpendre. A lua iluminava os campos e o ar tinha cheiro de terra molhada da chuva recente. Acabou mesmo dessa vez, Rosa disse. Acabou, Paulo confirmou. Sabe o que é estranho? Eu não sinto ódio dele. Sinto pena. Ele viveu uma vida de raiva e morreu sozinho, longe de todos, numa briga de bêbado. Que desperdício. Paulo a puxou para perto. Você tem um coração bom demais, Rosa. Aprendi com você, ela disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Os anos começaram a passar. Esperança cresceu forte e saudável. Com 1 ano, já andava, ou melhor, corria pela fazenda, perseguindo galinhas, sujando os vestidos de terra, rindo sem parar. Paulo fez um balanço amarrado na árvore grande perto da casa, e Esperança passava horas ali, balançando e cantando. Rosa engravidou de novo quando Esperança tinha 2 anos. Dessa vez foi mais tranquilo, sem medos, sem ameaças. O segundo filho nasceu numa manhã de inverno, um menino gordo e rosado que Paulo segurou nos braços e chorou. João, ele disse, vamos chamar de João, em homenagem ao meu primeiro filho. Rosa concordou, emocionada. Era a forma de Paulo honrar o passado sem ficar preso nele. A fazenda continuou crescendo. Paulo contratou um ajudante, um rapaz jovem do vilarejo chamado Pedro, que aprendeu rápido e trabalhava duro. Com a ajuda, Paulo conseguiu plantar mais, criar mais animais, melhorar a casa. Rosa transformou a horta num jardim bonito, com flores e ervas. Ela vendia conservas e doces no vilarejo, que se tornaram famosos. Dona Benedita dizia que Rosa tinha mãos abençoadas. Tudo que ela fazia ficava delicioso. Os filhos cresciam cercados de amor. Esperança, aos 5 anos, já ajudava a mãe na horta e adorava os animais. João, aos 3, era grudado no pai, seguindo-o pela fazenda, tentando imitar tudo que ele fazia. Às noites de domingo, a família se reunia no alpendre. Paulo tocava um velho violão que havia sido do pai dele, e Rosa cantava. As crianças dançavam, riam, e a casa transbordava de felicidade. Foi numa dessas noites que Rosa olhou ao redor, para o marido tocando violão, para os filhos dançando descalços, para as estrelas brilhando no céu imenso e pensou, isso é o que vale a pena, não riqueza, não status, apenas amor, família, paz. Paulo percebeu seu olhar e sorriu. No que você está pensando? Em como eu tive sorte, ela respondeu. Sorte? De ter sido prometida justamente a você. Paulo deixou o violão de lado e a puxou para perto. A sorte foi minha. Você transformou essa casa num lar. Me transformou num homem melhor.
Me deu uma razão para acordar todos os dias sorrindo. A gente se transformou juntos, Rosa corrigiu. E era verdade. Nenhum dos dois era mais a pessoa que tinha sido. Rosa não era mais a moça humilhada e sem valor. Era mulher forte, mãe amorosa, esposa respeitada. Paulo não era mais o viúvo solitário perdido na dor. Era pai presente, marido dedicado, homem realizado. Mas a vida, como sempre, ainda tinha mais uma reviravolta. E dessa vez seria uma reviravolta boa, uma que mostraria que o bem feito sempre retorna multiplicado. Esperança tinha 7 anos e João 5 quando a carta chegou. Era uma manhã comum. Paulo trabalhava no campo com Pedro. Rosa preparava o almoço enquanto as crianças brincavam no quintal. O carteiro, seu Mário, apareceu no portão. Dona Rosa, tem uma carta para a senhora. Rosa limpou as mãos no avental e foi receber. A carta tinha um selo oficial, vinha da cidade. Ela abriu com dedos trêmulos, sem ideia do que esperar. Enquanto lia, seus olhos se arregalaram. Ela leu uma vez, depois outra, sem acreditar. Paulo! Ela gritou. Paulo, vem aqui! Paulo veio correndo, achando que havia algum problema. O que foi? Rosa mostrou a carta, as mãos tremendo. É sobre a herança do Fernando. Herança? Que herança? Diz aqui que Fernando tinha uma propriedade pequena na cidade, que era da mãe dele, da nossa mãe. Quando ele morreu, não tinha filhos nem esposa. Os irmãos dele, incluindo eu, somos os herdeiros legais. Já venderam a propriedade e dividiram o dinheiro. Minha parte, Paulo, minha parte é o equivalente a 3 anos do que a gente ganha com a fazenda. Paulo ficou boquiaberto. 3 anos? 3 anos, Rosa repetiu, ainda em choque. Nunca nem sonhei com tanto dinheiro. Eles se sentaram ali mesmo no chão da varanda, abraçados, processando a notícia. Para quem sempre viveu na pobreza, aquela quantia era uma fortuna. O que a gente faz com isso? Rosa perguntou. Paulo pensou. Vamos usar para melhorar a fazenda. Construir um celeiro maior, comprar mais animais, talvez contratar mais um ajudante e vamos guardar uma parte para o futuro das crianças, para quando crescerem. Rosa concordou. E eu quero fazer mais uma coisa. Quero ajudar outras pessoas. Como assim? Lembra como a dona Benedita nos ajudou quando precisamos? Como o seu Joaquim estava sempre aqui, como o vilarejo inteiro nos apoiou? Quero retribuir. Quero ajudar famílias que estão passando dificuldade, mulheres que estão em situação parecida com a que eu estava. Paulo sorriu. Você tem um coração enorme, Rosa. Vamos fazer isso, juntos. E fizeram. Com o dinheiro, Paulo ampliou a fazenda, construiu um celeiro novo, comprou mais terras, a produção aumentou e, com ela, a renda. Mas Rosa também cumpriu sua promessa. Ela e Dona Benedita começaram uma iniciativa no vilarejo para ajudar mulheres em situação vulnerável. Ofereciam comida, roupas, abrigo temporário quando necessário. Rosa tornou-se conhecida na região como a mulher que nunca negava ajuda. Se alguém chegasse à sua porta com fome, saía alimentado. Se alguém precisasse de trabalho, ela encontrava uma forma de ajudar. Por que você faz isso? Esperança perguntou um dia, vendo a mãe dar comida para uma mulher esfarrapada com 3 crianças. Rosa se agachou na altura da filha. Porque eu já estive no lugar dela. Já me senti sem valor, sem ajuda, sem esperança. E pessoas boas me ajudaram. Agora é minha vez de ser essa pessoa boa para alguém. Esperança abraçou a mãe. Quando eu crescer, quero ser como você. Rosa beijou sua testa. Você já é melhor que eu. Porque você está crescendo com amor. E isso faz toda a diferença. Os anos continuaram passando. A fazenda prosperou ainda mais. Paulo e Rosa eram respeitados não só no vilarejo, mas em toda a região. Sempre que alguém precisava de conselho, de ajuda, de um ombro amigo, procurava eles. João cresceu forte e trabalhador como o pai. Esperança cresceu gentil e sábia como a mãe. E quando eles perguntavam sobre como os pais se conheceram,
Rosa e Paulo contavam a história verdadeira, sem esconder nada. Eu fui prometida ao seu pai para pagar uma dívida, Rosa dizia, mas ele me tratou como um tesouro desde o primeiro dia e me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que os outros dizem, mas em quem escolhemos ser. Foi quando Esperança tinha 15 anos que algo especial aconteceu. Uma moça jovem, mais ou menos da idade que Rosa tinha quando chegou à fazenda, apareceu na porta. Estava machucada, assustada, grávida. Me disseram que a senhora ajuda pessoas, ela disse, a voz trêmula. Meu marido me bate, eu fugi, não tenho para onde ir. Rosa não hesitou um segundo. Entre, você está segura aqui. A moça, que se chamava Lúcia, ficou na fazenda. Rosa cuidou dela, tratou seus ferimentos, ofereceu abrigo. Paulo conversou com o delegado, que prendeu o marido violento. Lúcia teve seu bebê ali mesmo na fazenda, com Rosa e Dona Benedita ajudando no parto, exatamente como tinham ajudado Rosa anos antes. Como eu agradeço, Lúcia perguntou depois, segurando seu bebê. Não precisa agradecer, Rosa disse. Só promete que quando você estiver melhor, vai ajudar outra pessoa que precisar. É assim que a gente faz o mundo melhorar. Um ato de bondade por vez. Lúcia cumpriu a promessa. Ficou na fazenda por meses, ajudando Rosa, aprendendo a costurar, a fazer conservas. Quando finalmente saiu, foi com dinheiro no bolso, trabalho garantido numa costureira da cidade e o coração cheio de gratidão. E ela, por sua vez, ajudou outras mulheres, e essas ajudaram outras. E o círculo de bondade que Rosa havia começado continuou crescendo, tocando vidas, mudando destinos. Mas havia mais uma coisa que Rosa ainda precisava fazer. Algo que vinha adiando há anos, mas que sabia que precisava enfrentar. Foi num domingo ensolarado que Rosa decidiu. Os filhos já eram crescidos, Esperança com 17 anos, João com 15. A fazenda estava estável, a vida estava boa. Era hora de fechar o último capítulo do passado. Paulo, ela disse durante o café da manhã, eu preciso ir ao cemitério. Paulo entendeu imediatamente. Quer que eu vá com você? Quero. Deixaram os filhos cuidando da fazenda e foram juntos, de carroça, até o pequeno cemitério do vilarejo. Rosa não sabia onde Fernando estava enterrado, mas o coveiro a levou até o túmulo. Era simples, apenas uma cruz de madeira com um nome gravado. Rosa ficou ali, olhando para aquela cruz, e sentiu uma mistura de emoções. Tristeza pela vida desperdiçada do irmão. Alívio por estar livre. Gratidão por ter sobrevivido. Eu perdoo você, ela disse baixinho. Não pelo que você fez, mas por mim mesma. Não quero carregar raiva no coração. Você teve sua vida, eu tenho a minha. E eu escolhi a felicidade. Paulo segurou sua mão. Ficaram ali por alguns minutos em silêncio, depois foram embora. E Rosa sentiu que verdadeiramente, finalmente, o passado ficava para trás. De volta à fazenda, encontraram uma surpresa. Esperança e João tinham preparado um almoço especial para celebrar. Dona Benedita estava lá, assim como seu Joaquim, Pedro, o ajudante, Lúcia com seu filho pequeno e vários outros amigos do vilarejo. O que é tudo isso? Rosa perguntou surpresa. É uma festa, Esperança explicou, para comemorar tudo que vocês construíram, tudo que vocês são pra gente. A mesa estava farta, tinha frango assado, arroz, feijão, saladas da horta, pães frescos, doces. Era um banquete feito com amor. Todos se sentaram, conversaram, riram, contaram histórias. Seu Joaquim contou sobre a vez que ajudou a construir o celeiro e quase caiu do telhado. Dona Benedita falou sobre quando conheceu Rosa pela primeira vez e soube que ela seria especial. Lúcia agradeceu novamente por tudo que Rosa fizera por ela. E quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Paulo se levantou e pediu atenção. Eu queria dizer uma coisa. Ele começou, a voz emocionada.
quando Rosa chegou aqui, há tantos anos, eu era um homem morto por dentro. Havia perdido minha família, minha vontade de viver, minha esperança. Eu apenas existia, trabalhava mecanicamente, esperava os dias passarem. Ele olhou para Rosa. Mas aí você chegou, e você trouxe vida para essa casa, trouxe cor, trouxe risos, trouxe amor. Você me ensinou que é possível recomeçar, que é possível amar de novo, que é possível ser feliz mesmo depois de perder tudo. Rosa tinha lágrimas nos olhos. Você foi prometida a um estranho, Paulo continuou. Mas eu te tratei como um tesouro porque era isso que você era. É isso que você é. Meu tesouro, minha vida, minha casa. E eu agradeço todos os dias por ter você ao meu lado. Todos aplaudiram. Rosa se levantou e abraçou o marido chorando. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo tanto. Eu também te amo, ele respondeu. A festa continuou até tarde. As crianças brincavam, os adultos conversavam, a música tocava. Era uma noite perfeita, dessas que a gente guarda no coração para sempre. Quando finalmente todos foram embora e a casa ficou quieta, Rosa e Paulo sentaram no alpendre, como sempre faziam. Esperança e João já tinham ido dormir. Estavam sozinhos sob o céu estrelado. Você se arrepende de alguma coisa? Rosa perguntou. Paulo pensou. Eu me arrependo de não ter te conhecido antes, de todos os anos que perdi sozinho. Mas de resto, nada. Tudo que passamos, tudo que sofremos, nos trouxe até aqui. E aqui é bom. Rosa concordou. É bom. É mais do que eu jamais sonhei ter. Eles ficaram ali, de mãos dadas, ouvindo os grilos cantarem, sentindo a brisa fresca da noite. E Rosa pensou em tudo que havia vivido. A humilhação, a dor, a sensação de não ter valor, a chegada à fazenda, com medo e incerteza. A descoberta de que havia bondade no mundo, o amor que cresceu devagar, mas forte, os desafios enfrentados, as vitórias conquistadas, os filhos nascidos, a vida construída. Sabe o que é engraçado? Ela disse. Se você perguntar para a maioria das pessoas, elas vão dizer que eu fui sortuda, que caí numa situação ruim que virou boa. Mas eu não acho que foi sorte. Não? Não, acho que foi escolha. Eu escolhi acreditar que você era diferente. Você escolheu me tratar com respeito. Nós escolhemos construir algo juntos. E continuamos escolhendo todos os dias amar um ao outro, cuidar um do outro, ser melhores um para o outro. Paulo sorriu. Você está certa. O amor não é sorte. É decisão. Decisão de ficar, de lutar, de perdoar, de crescer juntos. Exatamente. O silêncio voltou. Mas era um silêncio confortável, cheio de cumplicidade. Rosa, Paulo disse depois de um tempo, obrigado. Por quê? Por tudo. Por ter ficado, por ter me dado uma família, por ter transformado essa casa num lar, por ter me ensinado a viver de novo. Simplesmente por existir. Rosa apertou a mão dele. Obrigada a você, por ter me mostrado que eu tinha valor. Por ter me tratado como gente quando minha própria família não fazia isso. Por ter me amado quando eu nem sabia que era possível ser amada. Eles se beijaram, um beijo suave, cheio de anos de história, de batalhas vencidas juntos, de amor que só cresce com o tempo. E ali, naquele alpendre simples de uma fazenda nas montanhas, sob as estrelas infinitas, Rosa Campos Santos, que um dia foi prometida a um estranho como se não valesse nada, soube que era a mulher mais rica do mundo. Não em dinheiro ou posses, mas em amor, em família, em propósito, em paz. Ela tinha sido tratada como um tesouro e tinha aprendido que isso é exatamente o que ela sempre foi, o que todas as pessoas são quando encontram alguém que sabe ver além da superfície, além das circunstâncias, até a essência verdadeira de quem somos. E assim termina essa história que nos faz refletir sobre o verdadeiro valor das pessoas e do amor.
Se você acompanhou até aqui e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa comunidade. E deixe aqui nos comentários: essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Compartilhe com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa família que cresce a cada dia. Você é muito importante. Até o próximo encontro.